Então, pessoal, a gente estava falando então das identidades macroeconômicas, não foi isso? Então, nós falamos de algumas identidades macroeconômicas e estávamos falando da última identidade que eu queria comentar com vocês, que era sobre a poupança e o investimento. Poupança igual investimento, ou investimento igual a poupança. Não é isso? Eu sei que o investimento é investimento privado e investimento do governo. E a poupança? A poupança é a poupança do setor privado, a poupança do governo e a poupança externa. Certo? Elas têm que ser iguais, certo? Investimento igual a poupança. Aí eu passei um probleminha para vocês em que eu dei esse exemplo aqui. Né? Poupança privada é 100, o saldo em conta corrente do governo é 50, o déficit no balanço de pagamento de transações correntes é 30, o investimento privado 60. Eu queria saber o investimento do governo. Bem, eu sei que o investimento privado mais o investimento do governo vai ser igual ao quê? A poupança do setor privado mais a poupança do governo mais a poupança do setor externo. Lembre-se que essa poupança do setor privado é a poupança das famílias e das empresas, certo? Qual é o investimento privado? O investimento privado é 60. Qual é o investimento do governo? O investimento do governo é o que eu quero saber. Quanto é a poupança privada? Ah, ele deu que é 100. Qual é a poupança do governo? Ah, ele não deu a poupança do governo. Mas se vocês forem espertos, vocês sabem que a poupança do governo é igual ao saldo em conta corrente do governo. Então você coloca 50. E a poupança externa? Ah, ele não deu, mas eu sei que a poupança externa é igual ao déficit no balanço de pagamento de transações correntes, que é 30. Pronto, então 100 mais 50, 150, mais 30, 180. Menos 60, né? Vai ser 120. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Agora vamos supor que ele dissesse assim, que o saldo em conta corrente do governo, vou mudar agora, tá? O saldo em conta corrente do governo é menos 50. E aqui, ao invés de ele falar déficit no balanço de pagamento de transações correntes, ele falasse saldo. Saldo no balanço de pagamento de transações correntes igual a 30. Como é que eu faria? Bem, vamos repetir. O investimento privado é 60, tudo bem. O investimento do governo é o que ele quer. A poupança privada é 100, que está aqui. A poupança do governo eu não tenho, mas eu tenho o saldo em conta corrente do governo. E eu sei que a poupança do governo é igual ao saldo. Então, eu vou colocar aqui menos 50. Certo? E a poupança externa é igual ao déficit, não é igual ao saldo. Mas se o saldo é igual a 30, ou seja, é positivo, é um superávit, o déficit vai ser quanto? O déficit vai ser igual a menos 30. Porque o saldo ou superávit em transações correntes é igual ao déficit com sinal trocado. Certo? Porque se eu estou com déficit de menos 30, significa que eu estou com um saldo positivo de 30. Tá certo? Então, aqui eu teria que colocar menos 30. Tá certo? Se ele colocou saldo de 30, é déficit de menos 30. E a poupança externa é igual ao déficit, não igual ao saldo. Tá? Então, quanto é que daria aqui? 100 menos 50 menos 30, né? Daria 20. Certo? Então, o investimento... Ah, não, peraí, seria 20... Ixi, Maria. Então, aqui, vamos aumentar aqui. Vamos colocar aqui a poupança privada 200. Certo? Então, seria 200 menos 80, 120 menos 60, 60. Certo? Ó, 200 menos 50 menos 30 dá 120. Menos 60 que eu colocaria para cá, daria 60. Então, o investimento do governo é 60. Certo? Quem, por acaso, tiver a oportunidade de adquirir o livro Macroeconomia Esquematizado, aí tem diversos exercícios a respeito disso. Infelizmente, nós não temos tempo para ver isso aqui com exercícios. Então, a gente vê só a teoria e ajuda muito você depois, quem tiver a oportunidade de adquirir o livro, então poderá ler os capítulos e vai fluir com bem mais facilidade. Tá bom? Só quero falar uma coisinha aqui rapidinha. Eu falei em poupança do setor privado, não foi? A poupança do setor privado é igual à poupança das famílias mais a poupança das empresas. Sendo que as empresas, elas poupam de duas maneiras. A poupança das empresas são constituídas de duas maneiras. Uma, quando elas fazem, quando elas não distribuem lucros, ou seja, lucros retidos ou lucros não distribuídos. E outra, quando elas fazem reserva para depreciação. Ai, Luísa, o que é isso?
Bem, a depreciação, tanto ela pode ser uma despesa, como ela pode ser uma reserva, pode ser uma poupança. Por quê? Imagina o seguinte, que você tem uma fábrica, né? E que você tem máquinas. E essas máquinas, elas se depreciam, elas se desgastam. E essa depreciação, por lei, é permitida que você abata no seu livro de contabilidade como uma despesa. Então, vamos supor que você comprou uma máquina por 100 mil reais e ela vai ter uma vida útil de 5 anos e a depreciação dela seja linear durante esses 5 anos. Então, a cada ano ela vai se depreciar 20 mil reais, tá certo? Então, você pega esses 20 mil reais e lança no livro de contabilidade como despesa. Mas essa despesa está tendo no caixa da empresa? Está saindo esse dinheiro da empresa? Não, não está saindo. Certo? Então, no caixa da empresa, ela vai se comportar como uma reserva. Por quê? Porque decorridos 5 anos, você já lançou os 100 mil como despesa, mas você tem no seu caixa 100 mil a mais do que você tem no livro de contabilidade. Então, você pode pegar esse dinheiro e comprar outra máquina. Certo? Então, no caixa, ela funciona como uma reserva. No livro de contabilidade, ela funciona como uma despesa. Certo? Então, essa reserva para depreciação, ela é considerada uma poupança da empresa, tá? Então, a poupança das empresas é composta de lucros retidos e depreciação. Então, eu vou colocar assim, ó. A poupança privada é igual à poupança das famílias, vou abreviar, tá bom? Mais lucros retidos mais depreciação. Tá certo? Depreciação. Agora é o seguinte, essa poupança das famílias e esses lucros retidos podem ser chamados também de poupança líquida do setor privado. Mais a depreciação. Então, o que é a poupança do setor privado? É a poupança líquida do setor privado mais a depreciação. Mas o que é a poupança líquida do setor privado? É a poupança das famílias mais os lucros retidos ou lucros não distribuídos que ficaram nas empresas. Tá certo? Entenderam isso? Então, é isso daí. Então, isso aí que vocês precisam saber. Mais uma coisinha para a gente terminar esse assunto. Eu disse para vocês que o investimento do governo mais o investimento do setor privado vai ter que ser igual à poupança privada. Que se você quiser, você pode colocar poupança líquida do setor privado mais depreciação, mais poupança do governo, que é a mesma coisa que o saldo em conta corrente do governo, mais poupança externa, que é o déficit no balanço de pagamento de transações correntes. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que é do governo e deixar de um lado. Então, investimento do governo menos poupança do governo é igual a poupança privada menos investimento privado mais poupança externa. Tudo bem? Aqui é só uma continha matemática. Agora, o que significa investimento do governo menos poupança do governo? A isso eu dou o nome de déficit público. Déficit público. Então, o déficit público vai ser a diferença entre a poupança privada menos investimento privado mais poupança externa. Ou seja, se o governo ele incorrer em déficit público, ele vai ter que se socorrer à poupança do setor privado ou à poupança externa, ou fazer com que o setor privado invista menos, né, para sobrar mais poupança para ele. Tá certo? Então, eu tenho aqui, se quiser colocar entre parênteses, você pode colocar. Então, isso é chamado de déficit público. Perguntam isso? Demais, 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 demais. Então, o déficit público é a diferença entre investimento do governo e poupança do governo, ou, se você quiser, poupança privada menos investimento privado, mais poupança externa. Lembrando sempre que essa poupança externa é igual ao déficit no balanço de pagamento de transações correntes. Tá bom? Bem, aí a gente conclui esse capítulo das identidades macroeconômicas com as principais informações que vocês têm que saber, né? Se vocês quiserem saber mais detalhes, né, aí vocês vão ter que realmente ler na literatura para vocês também fazerem mais exercícios para vocês captarem bem isso, tá bom? Então, vamos falar agora só de uma coisa aqui que é importante, porque eu estou falando em produto, mas existe uma coisa chamada produto nominal
e produto real. Por exemplo, o que é produto mesmo, pessoal? Produto é o somatório de preços vezes quantidades produzidas, não é isso? Então, isso daqui é produto. Mas tanto é produto, vou abreviar, tá? Produto real, como é também produto nominal. Produto real e produto nominal. Deixa eu colocar mais para cá. Então, por exemplo, vamos supor que essa economia aqui produz um único bem, tá? Só para facilitar. Então, vamos supor que ela produza um bem e venda esse bem por R$10, tá bom? Ela produziu a R$10, vamos supor que 10 do produto. Qual vai ser o produto nominal? Preço vezes quantidade, 100. E o produto real também, 100. Ah, Luiz, qual é a diferença? A diferença é que o produto real, ele considera os preços constantes. Então, aqui o produto nominal trabalha com preços constantes. E o produto nominal trabalha com preços correntes. O que é isso? É preço do momento. Então, essa é a diferença. Então, vamos supor que num segundo momento na economia, no ano seguinte, ou no mês seguinte, no período seguinte, certo? Os preços subissem para 20, mas a quantidade continuasse sendo 10. Qual seria o produto nominal e o produto real? Certo? Então, se eu quiser calcular o produto nominal, eu faço preço vezes quantidade, eu vou ter 200. Por quê? Porque o preço que eu pego é o preço corrente, o preço do momento. E o produto real? O produto real eu vou pegar o preço constante. Então, eu vou congelar o preço e multiplicar. Então, eu tenho aqui 100. Tá certo? Agora, vamos supor que o preço caia para 5 e a quantidade também caia para 5 no período seguinte. Quer dizer, nossa, eu caí muito, né? Então, vamos colocar aqui. Deixa assim. Então, o produto nominal vai ser 25, porque é preço vezes quantidade. E qual vai ser o produto real? O produto real, ele pega os preços constantes, então vai ser 50. Então, vocês vejam que daqui para cá, o produto nominal cresceu e o produto real ficou constante. Daqui para cá, o produto nominal caiu e o produto real também caiu, né? Agora, vamos supor que o preço tivesse caído para 8 e a quantidade tivesse subido para 12. O que ia acontecer? Está havendo uma deflação aqui, em relação sempre a esse primeiro, tá? Que eu estou me referindo, né? Então, qual é o produto nominal? 8 vezes 12 dá 896. E o produto real? Bem, o produto real vai ser 120. Vejam que aqui o produto nominal está caindo e o produto real está aumentando em relação a esse primeiro, certo? Vamos supor que o preço subisse para 20 e a quantidade caísse para 8, tá? Então, aqui, o produto nominal seria 160 e o produto real seria quanto? Eu congelo o preço lá, seria 80. Então, em relação a esse primeiro, o produto real está caindo e o produto nominal está aumentando. Então, o que eu observo? Né? Que o produto nominal e o produto real podem ambos aumentarem, podem ambos caírem, pode um aumentar ou diminuir, um diminuir e o outro aumentar, certo? O que eu observo é o seguinte, que o produto real, ele está associado, aqui, coloca aqui, à quantidade. Então, se a quantidade se alterar, o produto real também vai se alterar. Veja, ó, daqui para cá a quantidade permaneceu a mesma, então o produto real vai ser a mesma. Daqui para cá a quantidade caiu, então o produto real caiu. Daqui para cá a quantidade, olha, ó, daqui para cá a quantidade aumentou. Então, daqui para cá o produto real aumentou. Daqui para cá a quantidade diminuiu, então o produto real diminuiu. Então, eu posso dizer que o produto real é como, vamos colocar entre aspas, filma aqui a mim, coloca aqui, ó, entre aspas. Então, o produto real, entre aspas, é como se fosse a quantidade. Então, se a quantidade estiver aumentando, o produto real está aumentando. Se a quantidade estiver diminuindo, o produto real está diminuindo. E o produto nominal? Bem, o produto nominal vai ser preço vezes a quantidade do momento. Aí você multiplica e você calcula, certo? Por exemplo,
Vamos supor que ele tivesse dito assim, olha, no ano... Peguei aqui um probleminha que já até caiu. Eu tenho 2 anos aqui, de 2007, que foi uma questão até da FCC. E tenho 2008, tá? Aí eu tenho o PIB nominal. O PIB nominal é preço vezes quantidade, tá? Então, ele está dizendo que o PIB nominal aqui é 120 mil e o PIB nominal aqui é 145.200. E que o índice de preços, quando ele fala índice de preços, você pode imaginar que seja o próprio preço, tá bom? Você imagina que seja preço. Não é o preço. O índice de preços não é preço, mas você vai analisar como se fosse preço. 100 e 110, tá bom? Então, como se fosse preço. Coloca aqui preço, mas não é, tá bom? Mas se eu considerar isso preço, eu posso saber quanto é a quantidade, não posso? Porque o PIB não é preço vezes quantidade? Tá? O que ele deu aqui nesse problema, deixa eu até mudar aqui a cor. O que ele deu é que o que está de roxinho, tá bom? A informação que ele deu é a que está de roxinho. E aqui eu estou calculando é a de vermelhinho, tá bom? Então, se eu encaro que o PIB é preço vezes quantidade e o preço é 100, então a quantidade vai ser quanto? Vai ser 1.200, não é isso? Porque, olha, 120 mil dividido por 100, corta aqui os 2 zeros, dá 1.200. E aqui, 145 mil dividido por 110. Deixa eu ver aqui. Já que eu estou sem calculadora aqui. Dá 132. Ou 1.320. Tá bom? Dá 1.320. Eu acho que é isso. 1.320, tá bom? Então, se você pegar 145.200 dividir por 110, a quantidade vai ser 1.320. Olha, só no olhômetro, só olhando, olhem para a tabelinha. Vocês me dizem que a quantidade está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando. Se está aumentando, o que está acontecendo com o produto real? Com o produto real. O que está acontecendo com o produto real? Está aumentando. Produto real, porque o produto real é o comportamento da quantidade. E quanto é que está aumentando aqui a quantidade? Bem, passou de 1.200 para 1.320. Então, eu pego 1.320 e tiro de 1.200 e divido por 1.200, não é isso? Aí vai dar quanto? 120 dividido por 1.200, que dá quanto? 10%, ou 0,1, que é 10%. Então, quer dizer que a quantidade aumentou em 10%. Então, o produto real cresceu quanto? 10%. Porque é o comportamento da quantidade. Essa é uma questão relativamente fácil, né? Que vocês resolveriam rapidinho. Tá bom? Então, é isso daí, pessoal. Então, eu dei uma noção. Aqui, o que acontece? Com relação aos índices de preço, tá vendo que aqui nesse problema eu já dei o índice de preço, que era 100 e era 110, não é isso? Ó, eu dei que era 100 e que era 110. Pode acontecer de ele pedir para vocês calcularem esse índice de preços. Então, vocês podem ter que calcular o índice de preços ou de Laspé, ou de Paasch, ou de Fischer. São 3 critérios para você calcular esse índice de preços, certo? No caso aqui, eu não vou explicar para vocês como é que calcula esses índices de preços. Por quê? Porque isso também é abordado na disciplina de estatística, né? E como aqui a gente tem que focar as coisas mais importantes, e ultimamente o que tem caído nos concursos é dessa maneira, sem pedir os índices de preços, eles já dão o índice de preços, né? Então, vocês podem resolver dessa maneira, tá bom? Pode acontecer também de, ao invés de ele pedir o índice de preços, que pode acontecer de ele, ao invés de pedir, ele fornecer uma tabelinha. Deixa eu ver se eu tenho uma tabelinha aqui para fornecer para vocês, né? Eles podem pedir para vocês calcularem de acordo com os preços, por exemplo. Vamos supor que ele diga assim, eu tenho 2 períodos, período 1 e 2. E essa economia produziu 3 produtos, que eu vou chamar de arroz, feijão e carne, tá bom? Aí ele diz aqui o preço é a quantidade do arroz, o preço é a quantidade do feijão e o preço é a quantidade da carne. Aí ele diz que o preço é 2,20, depois no período 2 passou para 2,30. E a quantidade passou de 10 para 11. Aqui passou de 3 para 3,50.
13 e 14. E aqui, 8 e 15, tá bom? 13 e 8. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu calculo aqui o produto nominal? O produto nominal, hein? O que é mesmo produto nominal, hein, pessoal? Ah, é preço vezes quantidade, Luísa. Então, pronto, é rapidinho, pessoal. Olha, vamos lá. Ó, não vou usar índice de preço nenhum, tá? Eu vou só calcular o produto nominal. Qual vai ser o produto nominal aqui, ó? Eu vou pegar 2 vezes 10, certo? Vou somar com 3 vezes 13, vou somar com 8 vezes 13, porque o produto nominal não é o somatório de preço vezes quantidade? Então, eu vou fazer isso. Aí, eu acho o produto nominal, tá bom? Aí, esse produto nominal vai ser de quanto? Deixa eu pegar aqui para não precisar fazer continha, tá bom? Isso aí caiu numa prova da Receita Federal. Então, esse produto nominal vai ser igual a 165. E agora aqui, ó, para calcular o produto nominal aqui, como é que eu faço? 2,3 vezes 11, mais 3 vezes 14, mais 15 vezes 8. Quando eu calculo isso, isso vai dar 194,3. Tá bom? Ó, facinho, né? Produto nominal. Luísa, mas se ele perguntasse o produto real, ele não deu o índice de preços já aqui. Ele também não falou para a gente calcular um índice de preços. Então, se ele não falar para você calcular, nem der o índice de preço, o que você vai fazer? Eu vou, no produto real, no primeiro ano, ele vai ser idêntico ao produto nominal. Então, você coloca aqui 165. E para você calcular o produto real no ano seguinte, você vai congelar os preços. Então, você vai pegar 2 de 20 e multiplicar por 11, somar com 3 vezes 14, 8 vezes 8, certo? Você vai calcular assim. Então, você vai ter 165 aqui. Quando você multiplicar 2,2 vezes 11, mais 3 vezes 14, mais 8 vezes 8, você vai ter o valor de 121,41. Então, veja que o produto nominal cresceu e o produto real caiu, certo? Então, se eu colocar assim, ó, produto nominal, vamos apagar aqui. Produto nominal, opa. O produto nominal não é preço vezes quantidade? Então, vamos aqui, ó. Produto nominal não é o preço vezes a quantidade, o somatório? E eu não estou chamando o produto, essa quantidade aqui, como se fosse o produto real? Então, veja, o produto nominal, ele passou de 165 para 194. Ele cresceu, né? Ele cresceu. O produto nominal, ele cresceu. Agora, o produto real não passou de 165 para 121, ele caiu. Foi ou não é? Ó, porque o comportamento do produto real é o comportamento da quantidade. Então, se esse aqui está crescendo e esse aqui está caindo, é porque os preços estão subindo mais do que esse está caindo, certo? Se fosse uma corda aqui, imagina que esse está puxando para um lado e esse está puxando para o outro, né? Para ficar uma igualdade, esse aqui tem que o quê? Tá puxando no mesmo sentido desse, para anular esse efeito aqui, certo? Então, os preços estão subindo, tá bom? Então, ó, gravem isso, que a quantidade aqui você vai chamar de produto real, porque aí facilita muito a análise, certo? Facilita muito o entendimento do que é produto nominal e do que é produto real, tá bom? Então, é isso aí, pessoal, que nós tínhamos para falar de produto nominal e produto real. Nós vamos entrar agora num outro assunto, que é a respeito do balanço de pagamentos, tá bom? Balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos, ele sofreu uma alteração considerável em 2015, tá? Então, a primeira obra a ser publicada com a nova estrutura do balanço de pagamentos foi a minha, na segunda edição do Macroeconomia Esquematizado. Nessa terceira edição, ele traz também essa alteração. Então, se você não for estudar pelo meu livro e quiser reforçar o que você está aprendendo aqui na aula, eu aconselho que vocês procurem livros muito atuais, certo? Livros que foram publicados agora em 2018, 2017, 2018.
tá bom? Porque senão vocês vão encontrar a estrutura antiga, e a estrutura antiga não serve mais, mudou, tá bom? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é o que eu vou registrar no balanço de pagamentos. Então, balanço de pagamentos serve para registrar todas as transações entre residentes e não residentes de um país. Mas o que é residente e o que é não residente? Residente são todas aquelas pessoas, tanto físicas como jurídicas, né, que fazem do país o seu principal centro de interesse, certo? É onde eles consomem, é onde eles produzem, certo? Então, eles, digamos assim, eles vivem à custa do país. Aí são residentes. E não residentes? Não residentes são aquelas pessoas físicas e jurídicas que não fazem do país, em referência, o seu centro de interesse, certo? Então, eles têm outro centro de interesse que é outro país, tá bom? Então, por exemplo, uma empresa multinacional instalada aqui no Brasil, ela não vive às custas do Brasil, ela produz aqui, então ela vai ser residente do Brasil. Uma multinacional brasileira instalada lá fora, ela não vive à custa do outro país lá, então ela vai ser residente do outro país. Se você vai, por exemplo, fazer turismo, vai lá para Disney World, certo? Você vai para lá e vai passear naqueles parques, você vai virar residente dos Estados Unidos? Não, você foi só fazer turismo, você continua residente, mas você vive à custa do Brasil, certo? Se você for estudar no outro país, aí esse negócio de estudar fica meio dúbio, né? Por quê? Porque vai depender da sua atividade lá. Então, como fica difícil definir, né, se você é residente de um país ou não, se determinou um período de um ano, se está lá um ano ou mais, você passa a ser residente do outro país. Se está a menos, você é residente ainda do país de origem, tá bom? Mas isso aí também eles não vão perguntar, é só para você ter um entendimento o que é residente e o que é não residente. Tá bom? Então, no balanço de pagamentos, eu vou fazer todas as transações entre residentes e não residentes. Tá certo? Então, mesmo que o não residente esteja aqui no país, mesmo que ele esteja aqui no país, mas se ele for não residente e houver uma transação, tem que ser lançado no balanço de pagamentos. Tá bom? Então, a estrutura do balanço de pagamentos, ela mudou um pouquinho. Nós vamos ter que falar detalhadamente nela, certo? Vamos lá. Vou pegar aqui uma lousa aqui. Então, balanço de pagamentos. Então, onde eu registro todas as transações entre residentes e não residentes. O que acontece? Quando essas transações, né, são realizados, na grande maioria das vezes, pagamentos. Por exemplo, quando o Brasil ele exporta uma mercadoria, por exemplo, para a China, né, a China tem que pagar para o Brasil, na grande maioria das vezes. Quando o Brasil compra alguma coisa dos Estados Unidos, o Brasil tem que pagar para os Estados Unidos. Quais são esses meios internacionais de pagamento? Ou seja, quando nós recebemos esse dinheiro, nós estamos aumentando nossas reservas internacionais, né, que nós chamamos de ativos de reserva. Quando a gente paga alguma coisa, a gente está diminuindo nossos ativos de reserva, certo? Então, esses meios de pagamentos internacionais que fazem com que nossos ativos de reservas aumentem ou diminuem, são constituídas de quê? Então, vamos primeiro falar nisso, desses ativos de reserva. Então, a primeira coisa que compõe nossos ativos de reserva é as reservas em moeda estrangeira, certo? Então, moeda estrangeira. Principalmente o dólar, o euro, o iene e a libra, certo? Então, a gente compõe de moeda estrangeira. Outro é o ouro monetário. Esse ouro monetário são aquelas barrinhas de ouro que ficam em poder do Banco Central, tá certo? Porque quem é o guardião das nossas reservas internacionais, dos nossos ativos de reservas, é o Banco Central, tá? Então, outra forma, outro meio de pagamento é o ouro monetário. O ouro monetário não tem nada a ver com joia de família. Então, se você tem muita joia que você herdou da sua tataravó, isso aí não quer dizer que o país tem muitas reservas, certo? Porque esse ouro monetário é um ouro que ninguém vê. Só quem vê esse ouro monetário é quem trabalha lá no Banco Central e que, por acaso, é o vigia lá para ver o ouro que está lá. Então, ninguém vê esse ouro. Se você está vendo ouro, não é ouro monetário,
tá? Então, esse ouro monetário é moeda, certo? Com que os países podem fazer seus meios de pagamento, tá bom? Mas parece que o nosso tempo acabou e nós vamos deixar para comentar o resto na próxima aula. Até lá, pessoal!